Estamos de volta com mais um GoCast, o evento que celebra a força da inovação potiguar. E hoje vamos falar sobre uma temática muito importante, que é um convite para olhar para o futuro, sobre um mar de oportunidades para a inovação potiguar. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com Ana Paula Machado, que ela é gerente executiva do Hub de Inovação do Banco do Nordeste. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, tudo bem? Olá, eu sou Ana Paula, eu sou gerente executiva do Rubini, que o Rubini é o Hub de Inovação, né, do Banco do Nordeste, ele é conhecido também com esse nome, e eu fico lá no Porto Digital, no Recife. Estou aqui à disposição para falar das diversas oportunidades que o banco tem, né, para poder impulsionar a inovação, especialmente para as startups aqui na nossa região. Perfeito. Eu já ouvi falar muito sobre o Rubini. Tenho muito contato com a Ivaneide, ela sempre está falando Rubini, Rubini. E aí eu queria saber de você, que você explicasse também para quem está aí em casa ouvindo a gente, o que é o Rubini? O Rubini é o Hub de Inovação do Banco do Nordeste. Ele, no próximo ano, vai completar 10 anos, né? Então, ele tem 3 sedes físicas, uma em Fortaleza, outra em Salvador, e a mais nova é a de Recife, onde eu estou. O Rubini, eu vou falar aqui um pouco sobre como ele atua, né? Ele atua de 2 formas. Ele tem uma visão para o ecossistema de inovação, que é essa que eu fico mais próxima, né? Apoiando eventos da comunidade, como também explicando sobre o crédito para as startups, né? Então a gente explica que o banco ele tem diferentes instrumentos de crédito. Nós temos editais de subvenção, né? Temos que são aqueles editais, né, que não é muitos chamam até de fundo perdido, que são aqueles editais que não, né, as startups elas não precisam fazer aquele reembolso. Nós temos um crédito especializado para inovação, tanto para as empresas tradicionais, como também para as startups. Estamos também fazendo uma parceria com a FINEP, então nós temos também uma linha da FINEP, que é a Inova Crédito, que tem taxas também bastante atrativas. E apoiamos as startups com a educação empreendedora. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um edital que nós capacitamos, né, 300 startups da região Nordeste, elas sem assim, nenhum custo adicional, com aceleradoras de mercado. Então, nós tivemos toda essa parte de formação empreendedora, marketing financeiro, mercado. Então, assim, foi um programa bastante exitoso e terminou a última aceleradora com a última turma no mês passado. Mas temos também um olhar para dentro do banco. Então, tem uma área de inovação que olha como o banco pode melhorar os seus processos, novos produtos. Então, tem uma célula que está ali com esse olhar, não é? E, inclusive, atualmente nós temos 4 editais de CPSI aberta, né, contrato para onde o órgão público ele pode fazer, né, experimentar uma solução, né, de uma startup antes de partir realmente para um fornecimento mais definitivo, né? E tem sido também bem interessante passar, né, por essa cultura de inovação, essa cultura de inovação dentro do banco. O Rubini ele tem quanto tempo de existência, Ana Paula? 10 anos. A 10 célula anos. de Fortaleza é a mais antiga, vai fazer 10 anos no ano que vem, né? Logo depois foi criada em Salvador, né, uma célula que fica em um equipamento lá em Salvador, no comércio, chamado Hub Salvador. E nós estamos no ecossistema do Porto Digital, um equipamento que mudou de nome, se chama A Ponte, que anteriormente era o Softex. Perfeito. Quando eu estava entendendo um pouco sobre o Rubini, eu gostei muito de que vocês trabalham essa dualidade, né? Tanto inovação para fora o ecossistema, quanto inovação para dentro. A gente sabe que hoje inovação ela deixou de ser uma tendência e é obrigação. Hoje as organizações elas precisam inovar para se manterem competitivas no mercado.
E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho esse olhar para dentro. A gente sabe que trabalhar a cultura de inovação dentro das organizações também é um desafio, né? Que passa pelas pessoas, passa pelos processos, que muitas vezes já estão ali estabelecidos. E a gente sabe que é desafiador tratar a inovação dentro de uma instituição, ainda mais uma instituição assim de muitos anos, como o Banco do Nordeste. E aí eu queria que você trouxesse assim, quais foram os principais desafios, quais são os principais desafios e o que é que você vislumbra assim para esses anos trabalhando mais para frente, trabalhando a inovação para dentro do banco? Pronto, realmente é um desafio, até porque o banco é um banco, né, tradicional, é um banco que tem muitos funcionários. A inovação, ao mesmo tempo que ela é muito falada, eu vejo também que é pouco conhecida, né? Tem um certo, de uma certa forma, eu vejo um pouco de confusão, acho que é a melhor palavra, tem um pouco de confusão no conceito da inovação, né? Então, as pessoas olham muito a inovação como algo disruptivo, não deixa de ser disruptivo, mas só disruptivo, só radical, né? Então, não consegue ver aquelas melhorias no processo que vai levar, por exemplo, a empresa a ter uma produtividade, uma competitividade. Então, assim, é isso que a gente tenta, através até de cursos, né? O banco tem investido, né, em trilha de transformação digital, internamente com os funcionários. A gente tem feito contratos, né, com empresas realmente que já são consolidadas, né, no mercado, para poder nos ajudar a fomentar essa cultura da inovação dentro da empresa. E o Rubinho está com um projeto para o próximo ano do que a gente chama de embaixadores da inovação, que é identificar dentro dos diversos setores do banco aqueles colegas que têm realmente vamos dizer assim, uma aptidão maior ao risco, né, para nos ajudar a difundir esses conceitos, a inovar nos seus processos. Internamente também, o banco esse ano já começou a fazer alguns hackathons, né, dentro, com os próprios funcionários, para poder aproximar várias oficinas, para aproximar esse tema, né, para quem está realmente na ponta. Nossa, muito legal. Você que está ouvindo, já a Ana Paula falou aqui várias boas práticas para quem quer trabalhar inovação dentro da sua organização. Então, fica atento. A gente está aqui no GoRN, certo? Que é um evento que está na sua 6ª edição e que celebra a inovação potiguar. A gente vem crescendo ao longo dos anos e o Banco do Nordeste está com a gente desde o início, também crescendo junto com o GoRN. Para você que não sabe, o BNB tem um stand aqui dentro do Gol, que é um stand dois, que são inclusive alguns dos mais visitados, certo? Então, coisa boa tem por lá. E eu queria ouvir de você, o que é que o GoRN representa? O que é que vocês enxergam aqui no evento e quais são os frutos que vocês vêm colhendo ao longo dos anos? Na realidade, eu considero o GoRN como o maior evento de inovação do estado, né? Isso para mim, e muito bem organizado. Então, é um evento organizado e um evento de muitas conexões também, porque aqui a gente vê estudantes, né, até segundo grau, estudantes do fundamental, a gente vê empreendedores, né? Muitos clientes nossos passam por aqui, inclusive participam conosco de alguns painéis. A gente vê também academia de forma assim, muito presente aqui, o Sistema S, o Sebrae, a gente não pode nem comentar, que é um grande parceiro. Então, é um local de conexão, né? E é uma troca muito rica também, porque a gente vê que tem uma curadoria muito boa em relação ao conteúdo. Então, além das conexões, tem também conteúdo que são, para mim, é algo assim muito valioso. E se as startups realmente, né, quiserem, é um ponto de partida, inclusive, para despertar novas ideias, lacunas, posso melhorar em alguns temas. Aqui é um local assim muito rico para aprendizado e conexão. Perfeito. Uma coisa muito interessante que eu vejo que vocês fazem e vem trazendo ao longo dos anos é trabalhar o ecossistema. E isso, ecossistema é uma palavra muito forte quando a gente fala de GoRN, né? Para você que não sabe, o GoRN ele é co-realizado por mais de 40 instituições, inclusive o Banco do Nordeste.
Então, eu vejo que vocês atuam, né, com essa frente de ecossistema de uma forma muito primorosa. Eu acho que essa é a palavra que define. Vocês sempre estão ali, trazendo para perto os parceiros, dando oportunidade, acompanhando. E por que isso é importante para o banco? Por que dessa iniciativa e o que é que vem reverberando ao longo dos anos? Eu vejo muito assim a própria missão do banco, né? Então assim, o Rubini ele foi criado, até uma coisa que eu esqueci de falar, foi o Banco do Nordeste foi o primeiro banco público a criar um hub de inovação, né? Isso muito a gente olha muito para a nossa missão, porque não tem como a gente desenvolver a nossa região sem inovação. Agora, uma inovação que tem. A gente olha para o crédito, a gente olha para a educação empreendedora. Então, assim, eu vejo que o banco ainda tem outros programas, né? Por exemplo, Crédito Amigo, né? O Prodeté. O banco é muito rico, então ele tem muitos programas que acabam se somando a essas ações de inovação e faz com que o território ele realmente avance, ele cresça, ele mude aquela realidade dele. Então, nós temos essa preocupação com o ecossistema por esse motivo, porque eu vejo que é missão do banco, né, criar, dar oportunidades, fazer iniciativas que venham realmente transformar a nossa região. Né? Perfeito. A gente, ao longo dos anos, também vem tendo mais oportunidades relacionadas à inovação. Tem diversos editais, tanto do Banco do Nordeste, quanto do SEBRAE, das outras instituições como o FUNCERN, FIERN, enfim, FINEP. O ecossistema, o cenário de inovação, ele vem ficando cada vez mais aquecido, né? E cada vez mais cheio de oportunidades para quem quer empreender. E eu queria que você trouxesse, sob a ótica do Banco do Nordeste, quais são as oportunidades que vocês têm hoje. Assim, pode focar no que está aberto hoje para os empreendedores. E se eu sou uma jovem que quero empreender, quero acessar o Rubini, como é que eu faço? Pronto. Esse é um tema que a gente, né, mês de outubro e novembro, são meses bem ricos cheios de eventos de inovação, né? Então esse tema ele sempre aparece, né? Mas eu sempre falo o seguinte, que não basta somente ter uma boa ideia, já respondendo pelo final de sua pergunta, ter uma boa ideia na cabeça, né? Então acho que antes de procurar o crédito, antes de procurar o Rubini, as startups ou os jovens que ainda não têm uma startup assim formalmente criada, eles precisam conhecer, estudar, eles precisam se organizar. Quando eu falo isso, eu falo em planejamento financeiro, eu falo em estudar finanças, né? Porque quando a gente tem uma série de investidores, eu admiro muito aquelas startups que elas escolhem os investidores, e não os investidores escolhem ela. Porque ela tem realmente como escolher a melhor opção. Então, é necessário que a startup, ela, antes de procurar um crédito, né, ou um investimento, ela realmente passe por uma trilha para poder ter conhecimento. Então, até foi por isso que nós, né, há um tempo atrás, 2 anos atrás, a gente apostou nesse edital de formação empreendedora, porque eu recebia lá nos meus coworkings startups que elas queriam participar, por exemplo, de um edital de subvenção do banco, mas não estava com a parte contábil toda estruturada, ela não sabia escrever, né, minimamente o projeto. Eu não estou nem falando, sabe, minimamente não sabia escrever. Então, a gente fez esse programa muito nesse intuito de ser é como se fosse assim, um degrau para quando tivesse essas oportunidades de editais, da própria linha de crédito, de entender que instrumento é adequado para o estágio que eu estou hoje. Porque eu tenho que ter uma boa ideia, eu tenho que estar com conhecimento, tem uma gama de disciplinas que eu preciso conhecer, entender em que patamar, em que estágio eu estou enquanto startup, para verificar qual é o melhor instrumento de crédito que eu vou acessar. Então, esse é o conselho que eu estou dando para quem vai empreender. E hoje está muito mais fácil. Vocês conseguem fazer, né, os empreendedores, os estudantes,
muitos programas de forma até gratuita e de conteúdo assim realmente muito qualificado. Então tem que buscar informação, tem que se qualificar, tá? E qual foi a outra pergunta? Foi. Se você acabou respondendo tudo numa só, que eu perguntei se eu Pronto. fosse uma jovem, como é que eu acessava o Rubini. Mas assim, eu acho que vocês fizeram o principal. Assim, o que é mais importante dentro desse cenário, vocês trouxeram, que é a capacitação em gestão. Né? Isso. Porque a gente até vem acompanhando ao longo dos anos o que é que acontece. As startups, elas pegam, acessam um recurso através de um edital, e aí o que é que acontece? Ela não se mantém. Ela usa aquele recurso, desenvolve alguma tecnologia, mas acaba morrendo lá na frente. Por quê? Por falta de gestão. Então, não adianta só você ser um bom técnico, ter uma boa ideia. Você também precisa ser gestor. Né? A partir do momento que você decide empreender, você tem que saber de gestão, porque senão não vai dar certo. E só complementando isso que você falou, porque ainda tem aquela ideia, eu quero só edital de subvenção. Mas, gente, edital de subvenção, você tem que comprovar como você usou aqueles recursos. Exatamente. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter indicadores. Exatamente. Então, por isso que é importante você saber. Eu vejo aqui ontem mesmo, eu fui visitar alguns equipamentos, né, de inovação aqui do estado. E achei muito interessante que dois equipamentos, grandes equipamentos aqui do estado, eles falaram muito nesse cuidado que eles têm com as startups que estão incubadas em fornecer oficinas de como obter o edital, captar recursos de uma forma geral. E isso é importante. Então, às vezes, você vê, né, iniciativas como essa e não aproveita aquela oportunidade, entendeu? E acaba perdendo o edital porque não olha a potencialidade daquele edital, não verifica como eu posso pontuar mais, não investe na escrita e perde uma grande oportunidade, né? Exatamente. Os editais, eles estão aí para apoiar, né? Quem quer empreender, quem está ali realmente iniciando, que a gente sabe que tem muitos desafios iniciais, sim. Desenvolver tecnologia não é barato, né? Acessar algumas pessoas, alguns stakeholders também não é tão simples. E quando você ingressa no edital, passa por uma jornada de capacitação de aceleração, acelera também, né? Sim, e principalmente acelera todo esse caminho que o empreendedor normalmente faz. Mas não é o ponto principal, o edital de subvenção. É só para ser aquele pontapé, né? Não é para ser vitalício, esse acesso vitalício ao recurso de subvenção. Ana Paula, eu queria agora, para a gente se encaminhar para o encerramento do nosso podcast, eu queria que você sintetizasse para a gente em uma frase o que é que o Rubini representa para o ecossistema, né, de inovação da região Nordeste. Ele sintetiza assim, grandes oportunidades, não é? E falar uma frase é pouco, mas eu vejo que se vocês estão conectados com o Rubini, nós não temos só crédito, nós não temos só programas de educação empreendedora, nós temos muitas conexões através dos parceiros institucionais que nós temos. Nós temos clientes tradicionais, né, que estão ávidos por boas soluções que funcionem. Então, assim, se conectar ao Rubini, eu vejo assim como realmente é o nome do nosso painel, um mar de oportunidades. Um mar de oportunidades. Perfeito. Ana Paula, muito obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo adorou também. Se você não visitou o stand do BNB aqui no GoRN, por favor, não deixe de vir, porque eu garanto que tem coisa boa. Garanto mesmo. São 3 anos, né? Na verdade, 4 anos da nossa edição presencial aqui. E todos os anos o BNB está com a gente, trazendo, assim, novidades e coisas incríveis. Então, não perca. Muito obrigada, Ana Paula. Eu agradeço a oportunidade e nós temos uma página no Instagram, então se quiserem se conectar com o Rubini, conhecer o que a gente faz, é o @hub de inovação. Pronto, tá certo? @hub de inovação. Sigam lá. Fiquem ligados, continuem conectados com a gente, que daqui a pouco vem mais uma edição do GoCast. Obrigada. Obrigada.